Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, ela prestou atenção na palavra, seguiu o conselho do profeta e Deus os abençoou. Para isso a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Provérbios, capítulo 16, versículo 20 e 2 Reis, capítulo 8, versículo 1 ao 6. E depois a gente vai ver o que o Senhor Jesus Cristo diz sobre a parábola do semeador. E hoje Deus vai falar comigo e contigo, para a gente ser maduros na fé, para a gente não ser meninos na fé, porque tem muitos aí fora que desprezam a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus de qualquer jeito, relaxadamente, pega apenas aquilo que cabe a ele e depois bye, né? Mas Deus não quer que eu e você sejamos assim. Ele quer que a gente seja crente, fiel à palavra dele que é lançada no altar, porque ele é fiel para cumprir a palavra que foi lançada. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, antes faz o que se apraz. E a gente vai ver que essa mulher, segundo o livro de Reis, capítulo 4, essa mulher era rica, não tinha falta de nada, mas ela deu crédito, ela ouviu a voz do profeta que falou com ela, sabe? Ela ouviu o conselho, seguiu o conselho do profeta e 7 anos depois Deus restitui, porque esse Deus que a gente serve, ele não brinca em serviço, tá entendendo? Ele não é moleque. Ele não é um Deus para ficar brincando com a gente de bonequinho, não, irmão. Ele quer que você creia na palavra, guarde a palavra, coma a palavra, mastiga a palavra e não deixe o inimigo roubar a palavra do teu coração, porque Deus vai nos abençoar através da palavra. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus abra a nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão NVI, nova versão internacional, e a parábola do semeador vai ser na NAA, Nova Almeida atualizada. E olha o que diz em Provérbios 16, versículo 20, na versão NVT, nova versão transformadora. Quem ouve a instrução prospera, quem confia no Senhor é feliz. Olha só, meu irmão, quis começar com um provérbio para a gente poder entender o que aconteceu com essa mulher. O que aconteceu com essa mulher se encaixa direitinho em Provérbios 16, 20. Quem ouve a instrução prospera, quem confia no Senhor é feliz. Agora olha o que diz 2 Reis, capítulo 8, do 1 ao 6, diz assim: Eliseu tinha prevenido a mulher do menino que ele havia ressuscitado. Se você quiser saber mais sobre essa história, está em 2 Reis, capítulo 4 em diante. Você vai ver sobre essa mulher, uma mulher rica, uma mulher que não tinha falta de nada. Depois Eliseu profetiza que ela vai ter um filho, ela tem um filho. Depois esse filho ele fica doente, vem a falecer, e Deus usa o profeta para ressuscitar a criança, para a criança vir a ter vida novamente. Mas se você for ler lá em 2 Reis capítulo 4, você vai ver que essa mulher era uma mulher rica, tanto é que ela diz em algumas versões: não tenho falta de nada. Estreitei, meu irmão, não tem ninguém que não tem falta de nada, que não tenha falta de Deus, né? Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família. Olha só, meu irmão, isso aqui o negócio é estreito. Ele não falou assim para a mulher: ei, vende seus cavalos, seus jegues, seus burros, vende tudo aí, vende um pedaço da sua terra aí, porque o negócio está estreito aí para você sobreviver. Não, irmão. Falou: vai embora daqui, deixa tudo que você tem aqui e vai embora. Ô, meu irmão, tem que ser crente, né? E muitas das vezes Deus pede para a gente um negocinho de nada. Se converta, se santifica, entra na linha, seja crente, para de fingimento, e né, é um sufoco para a gente entrar na linha. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem. Meu irmão,
o interessante da Bíblia é que a Bíblia não, sabe, não dá ponto aqui, a mulher não titubeou, a mulher não conversou, a mulher não falou, olha, quando, amanhã, mais tarde, espera um pouco, profeta, ora um pouquinho aí, pode ser o ano que vem, mês que vem, nada. A mulher ouviu a palavra e ponto. É o que Deus quer comigo e contigo. Quando a gente ir para a igreja, ouvir a palavra e obedecer o que está saindo do altar. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra e as praticam. Essa mulher foi bem-aventurada, porque ela ouviu a voz do profeta e falou, o quê? 7 anos? Detalhe, a mulher era rica. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse, ou seja, Geazi era servo de Eliseu. Geazi andava lado a lado com Eliseu, e o rei estava lá conversando com Geazi. Aí o rei chega num momento e fala, Geazi, fala para mim aí, os milagres, as maravilhas que Deus tem feito aí pela mão do profeta aí, Eliseu, conta para mim aí que eu gosto de ouvir dessas maravilhas, dessas coisas aí. Olha que interessante, meu irmão, tudo é Deus, irmão, Deus é tremendo, sabe? Nós costumamos dizer que Deus primeiro complica, mas depois explica. Ele sabe, ele manda um vento, aquele vento que tira tudo do lugar, mas depois ele vem e encaixa tudo de novo. Ele sabe todas as coisas. Ao final de 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir a sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse, conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou, esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. Em outras palavras, é assim, Geazi estava contando para o rei, falando, ó rei, teve um caso que Eliseu, Deus através do ministério de Eliseu, abençoou uma senhora, ela teve um filho, mas esse filho depois ficou doente, Deus usou Eliseu para ressuscitar. Ele estava contando a história, de repente chega a mulher e ele falou, rei, essa mulher aí, rei, essa é a mulher, a história que eu estou te contando, e esse é o menino. Eita, Deus tremendo, meu irmão. Enquanto Geazi contava ao rei que Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou, esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, que Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela, e lhe ordenou, devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde o dia que ela saiu do país até hoje. Sabe o que a gente vê aqui? Deus fiel, meu irmão. Deus não toma nada do que é teu não. Quando Ele dá. A mulher era rica, era abastada, mas ela ouviu a voz de Deus através do profeta Eliseu, falou, sai daqui, mulher, porque vai ter 7 anos de fome e aqui as coisas não vai ser boas para você não. Ela foi embora sem perguntar, sem titubear, sem reclamar, sem exclamar nada. Por quê? Para quê? E agora? Como é que eu faço? Eu conquistei tudo isso, vou perder tudo, vou deixar tudo aqui por causa de uma fome desse Deus de Israel que está mandando aqui agora. Eu vou ter que pagar o preço por causa de Deus. Meu irmão, Jesus Cristo disse, o que eu faço hoje tu não entende, entenderá mais tarde. Meu irmão, quantas coisas a gente fica reclamando sem saber, quantas coisas a gente murmura sem saber, quantas coisas a gente fica jogando para Deus, vomitando sem saber o que Ele está fazendo, sabendo que o Deus que a gente serve é onipotente, onipresente, onisciente, sabe todas as coisas e tem poder para restituir tudo aquilo que tirou. Então, meu irmão, essa mulher aqui, ela ficou de boca fechada, de boca fechadinha, e recebeu a vitória, e Deus
os abençoou ela e a família, porque a Bíblia diz que ele disse: ei, saia daqui você e a tua família, não interessa o tanto de terra que você tem aqui, não interessa o tanto de posse, saia, porque o chicote vai estralar, 7 anos sem chuva, a seca vai ser brava. Você imagina nos dias de hoje: ah, Senhor, vou ter que sair daqui, vou ter que sair desse emprego, desse bairro, vou ter que devolver o carro que eu comprei, Senhor, porque eu não estou conseguindo pagar, a financeira vai tomar. Meu irmão, o que eu faço hoje, tu não entende, entenderá mais tarde, assim diz o Senhor. Olha que texto lindo, meu irmão: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde o dia que ela saiu até o dia de hoje. Esse Deus é fiel, meu irmão, esse Deus é tremendo, esse Deus é grande, esse Deus não brinca em serviço. Esse Deus, ele está falando para mim: creia na minha palavra, independente do que foi falado, independente do que está acontecendo na tua vida, não murmura, creia, fica de boca fechada, faça como essa mulher, não murmurou, ficou de boca fechadinha. Quando voltou para falar com o rei, Deus já amoleceu o coração dele, Deus já tinha preparado tudo. Geazi estava contando a história dela quando ela começa a entrar no palácio. Aí o rei olha e fala: ah, essa é a mulher? Nossa, então pode restituir tudo. E tem mais, toda a renda dela, desde o dia que ela foi embora. Meu irmão, a mulher não perdeu nada. Sabe por quê, meu irmão? Quando a gente está com Deus, na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus e obedecendo a Deus, a gente não perde nada, a gente só tem a ganhar, porque esse Deus é fiel, ele não é menino, ele não é moleque para ficar brincando com o teu povo, não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, quando ele promete, ele cumpre, porque ele é fiel. Olha o que o Senhor Jesus diz a respeito da parábola, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora a explicação da parábola, Mateus 13, do 18 em diante. Ouça, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ela não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e a produz a 100, a 60 e a 30 por um. Foi o que aconteceu com essa mulher. Por isso que o tema é: ela prestou atenção na palavra, seguiu o conselho do profeta e Deus os abençoou. Mas os que foi semeado em boa terra, foi o caso dessa mulher, ela ouviu a palavra e creu e guardou a palavra. Passou-se 7 anos e essa mulher ali, ó, sabe, com a palavra do profeta, crendo, meu irmão. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que a mulher não murmurou, independente das circunstâncias, coisa que por muito menos a gente já
murmura, a gente já pergunta para Deus por quê, para quê, na onde está, cadê, o que foi, na onde foi, vai vir, não vai vir, tá entendendo, meu irmão? A gente não fica quietinho com a palavra. Deus falou, não deixarei envergonhado nem confundido, não some para que minta, eu vou abençoar, sabe, eu vou fazer um milagre, creia, aguarde, tenha fé, essa tempestade aí vai passar, sabe, o milagre na boca do peixe, entre outros milagres que a gente vê na Bíblia. Só que às vezes as aflições, as angústias, tira a palavra. A gente ouve a palavra na segunda, quando chega a angústia, as aflições, na terça e na quarta, ela tira a palavra do nosso coração. E é isso que Deus não quer. Não deixe o inimigo roubar a palavra do teu coração, porque você vai ser abençoado através da palavra. Creia na palavra. Essa mulher creu no profeta. Segundo Crônicas 20:20 diz: credes em Deus, estarei firme, seguro. Credes nos profetas e prosperareis. Essa mulher creu na palavra de Deus, creu no profeta Eliseu, ficou tranquila, e quando voltou, meu irmão, Deus é onisciente. Eu fico imaginando aqui, se a gente for entrar na história, meu irmão, sabe, Deus nos altos céus já preparando tudo. Antes dessa mulher, vamos voltar para conversar com o rei, Deus já preparou o cenário, Deus já preparou o rei, preparou o coração do rei, abençoou o rei, preparou Geazi para conversar com o rei. No momento que Geazi estava conversando com o rei, a mulher entra. É o cenário de Deus, meu irmão, é tudo Deus, está entendendo? Não é nada da nossa cabeça, não é nada pelo homem, é Deus. É Deus que prepara o cenário, é Ele que sabe todas as coisas. Como eu disse aqui, Jesus disse: o que eu faço hoje você não entende, entenderá mais tarde. Olha só essa mulher: ei mulher, o que eu estou fazendo hoje você não entende, vai embora, 7 anos, mas você vai entender mais tarde, viu? Fica tranquilo. Voltou e foi restituída todos os seus bens. Então, meu irmão, temos que fazer como essa mulher: ouvir a palavra, não murmurar, porque a gente não sabe o que Deus está fazendo em nossas vidas. A gente sabe que o plano de Deus é muito melhor, meu irmão, do que a gente pensa ou imagina, né? São planos de bênção que Ele tem para mim e para você. Só que muitas das vezes o cenário não mostra isso. Muitas das vezes o cenário mostra escassez, falta de chuva por 7 anos. Muitas das vezes o cenário na minha vida e na sua vida, ou aos nossos olhos, é só tristeza, é só desilusão. Mas Deus diz: creia na palavra, não deixe o inimigo roubar a palavra, não deixe a angústia, as aflições, o medo tirar a palavra do teu coração, porque o que você vai ser abençoado é pela palavra. A palavra de Deus não volta vazia, antes faz o que se apraz, faz o que é da vontade dele. Então, meu irmão, não sei qual é o cenário que você está vivendo, eu não sei qual é o cenário que está na tua vida. Eu sei que o cenário dessa irmãzinha aqui, dessa mulher, foi desesperador. Uma mulher rica, onde Deus usa o profeta e diz: vai embora, deixa tudo para trás e vá embora. Ela foi, mas voltou e foi restituída, foi abençoada. Mais uma vez eu digo para os irmãos: a gente nunca sabe os planos de Deus, os projetos de Deus, o que Deus tem na minha vida e na sua vida. Uma coisa eu sei: Ele não nos deixará envergonhado e nem confundido, porque Ele é Deus na minha vida e na sua vida. Ele quer apenas que você creia na palavra, receba a palavra e guarda. Não deixa ninguém tomar a palavra que você tem, sabe, a promessa que você tem. Os planos de Deus na sua vida vão se cumprir. Não interessa como é que está o cenário na tua vida, os planos de Deus vão se cumprir. O que Ele faz hoje a gente não entende, entenderá mais tarde, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.